E para você que talvez não me conhece ou quer saber quem que é o Jackson, então, sou Jackson Engler, eu sou criador da Universidade de Negócios e também idealizador de um programa de mentoria que se chama Be Master. E hoje eu vou estar mostrando para vocês os 4 passos simples que eu andei com o meu negócio para fazer minha empresa crescer com lucro, exatamente. E quando a gente fala com lucro, o pessoal fica dizendo, mas isso tudo bem, todo mundo entende. Mas eu consegui aumentar em 247% a lucratividade do meu negócio em apenas um ano. E talvez você pode estar achando aí, Jackson, mas isso aí é bom demais para ser verdade, tu tá aí trazendo mais um milagre. Não é bem assim. Um caso similar a esse aconteceu com o Jonathan. O Jonathan ele presta serviço lá em Porto Alegre, serviço de instalação de papel de parede. Ele conseguiu não 247%, ele conseguiu 5 vezes, ou seja, 500% no aumento da lucratividade. Melhor que isso, em menos de um ano. Além do Jonathan, teria mais um caso. Você poderia pegar a situação do Ronei. Ele tem uma fábrica de móveis planejados no oeste aqui do Rio Grande do Sul. No caso do Ronei, ele conseguiu 300% de aumento da lucratividade. E também não foi em um ano. Olha que incrível, foi em apenas 4 meses. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu acabei gerando uma comunidade de empreendedores, onde é que o meu compromisso é trazer isso para vocês. E agora eu vou contar o passo a passo que eu fiz. Ou melhor, os 4 passos. Só que para você conseguir entender como aplicar isso no dia a dia, deixa eu contar da onde surgiu esse processo e quando eu comecei a descobrir isso tudo. E aí, para que vocês entendam, eu vou ter que voltar para o dia 13 de fevereiro de 2006. Nesse ano, eu acabei fundando minha primeira empresa. Nessa minha primeira empresa, o que aconteceu? Eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha, na verdade, muitos sonhos. Eu queria um sonho de liberdade para mim e eu sempre digo que eu queria ser rico. Na verdade, queria ter uma abundância financeira, que não era a minha situação. Eu sou de uma família muito humilde. E quando eu abri essa empresa, naquela época ainda com sócio, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar na empresa e logo na sequência vem os problemas, principalmente com o funcionário. Porque, cara, eu nunca imaginei que era tão complicado trabalhar com equipe. E o que acontece? A gente pede para a equipe estar desenrolando, fazendo alguma coisa e chega no final do dia e você vê que não foi feito, não digo quase nada, mas faltava muita coisa. Mas o pior disso, eram feitas atividades muitas vezes que não estavam ligadas ao resultado que me interessava. Ou seja, se eu passasse para o vendedor, cara, preciso fechar tantos pedidos, ligar e fazer, ele fazia tudo, menos fechar os pedidos. Quando a gente tinha alguém no administrativo, por exemplo, quando a gente tinha uma organização para ser feita, para que a gente tivesse realmente resultado, muitas vezes era feito todas as burocracias menos a organização que era necessário para toda a equipe funcionar. E o que aconteceu? Poucos meses depois, cara, eu vivia apagando incêndio. Sabe aquela história assim do cara, eu corria atrás do rabo? Eu entrava na empresa e eu tinha que correr atrás de todo mundo resolvendo as situações que estavam acontecendo. E isso me deixava louco, porque o que acontecia? Eu tinha que ir mais cedo para o negócio, para a minha empresa, para conseguir resolver algumas situações. Logo na sequência disso aí, quando o pessoal começava a chegar, cara, eu baixava a cabeça e ficava resolvendo o problema de todos os funcionários da empresa. E isso não era algo que fazia com que o meu negócio crescesse. O meu negócio começou a ficar emperrado, eu digo com uma espécie de freio de mão. Por quê? Naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, mas hoje eu percebo que, cara, eu não sabia delegar, eu não sabia voltar as pessoas para o resultado certo. E isso fez com que eu acabei, depois de um ano e meio, falindo esse negócio. Por quê? Eu não sabia gerir um negócio. Aí eu descobri uma coisa que é muito importante. Talvez se você tem papel e caneta, anota aí. Essa parte da minha história pode ajudar você a evitar uma grande tragédia. Eu descobri que eu era um ótimo funcionário da minha empresa e um péssimo administrador. E eu não sei como é que você se sente aí, mas eu já tive experiências com outros empresários que eles me relataram coisas muito parecidas. E no momento que a gente está lá, simplesmente chegando na empresa e trabalhando, que era a minha situação, eu não olhava para o meu negócio. Mas logo na sequência, quando aconteceu essa falência, aí vem o caso mais inusitado. Minha mãe só berrava no meu ouvido, cara, vai lá, Jackson, filho, ou Nene, que nem minha mãe me chamava, Nene, vai lá e pega um emprego que é mais seguro, não sei o quê. Mas eu não sei você aí, mas eu não nasci para ser empregado. Eu, depois que eu abri um negócio, eu senti que eu estava fazendo a coisa certa. Realmente, sabe, poder ter o meu propósito de vida. Não só isso, poder desenvolver um negócio que dê segurança para minha família. Porque não basta a gente só trabalhar.
Não basta só isso, a gente precisa ter recursos com isso para trazer segurança para sua família. Não somente segurança para a família, para poder ter um pouco de liberdade. Porque senão, de que adianta você abrir um negócio, ganhar menos muitas vezes com o próprio funcionário, chegar no final do ano não poder tirar férias, dar férias para o funcionário? Cara, e olha o risco que a gente tem hoje no Brasil com as questões trabalhistas e tudo mais. Aí eu acabei logo na sequência abrindo uma outra empresa, uma empresa de representação, que era o jeito mais rápido de eu conseguir levantar grana. Enfim, eu tinha família, eu já era casado há alguns anos. E nesse ponto em diante eu comecei a perceber que eu precisava me capacitar. Fiz diversos cursos, desde Sebrae e tudo mais. E eu percebi que nenhum desses cursos aí resolvia. Na sequência dessas tentativas, então, eu fui para um curso superior. Fui fazer administração de empresas. Aí eu percebi uma coisa, que aquilo atrapalhava mais o meu negócio do que me ajudava, porque aquilo era ilusório. Era um monte de teorias, vamos botar assim, de empresas multinacionais e milionárias ou bilionárias, que eu sempre digo, que na prática eu não conseguia aplicar. Eu não conseguia levar aquele conceito para dentro da minha empresa tendo resultado. Para fazer bonitinho a gente até tem alguma coisa, mas para resultado mesmo, na prática, com funcionário, com vendas, com organização, enfim, tu chegar na empresa e ficar mais tranquilo com aquele conceito não dava. Eu acabei parando o curso de administração. E aí eu percebi que era eu que tinha que mudar. Eu é que devia gerar o meu caminho. E nesse processo, então, eu acabei iniciando um processo para tentar desenvolver. E uns dias depois, uns anos depois, aí, a minha esposa ficou grávida. E aí foi meio que o ápice do virar chave na minha cabeça. O que aconteceu? Minha esposa estava grávida e um pouquinho antes disso, por a gente estar numa situação bem complicada, eu acabei demitindo alguns funcionários para ver se sobrar algum dinheiro. E hoje eu não vejo como sendo a opção mais correta, porque querendo ou não, a gente demitir para fazer sobrar dinheiro, na verdade é uma escolha desesperada. A gente não toma uma decisão pensando no negócio, no resultado que a gente quer no negócio. E então sobrou eu, minha esposa e um funcionário. E um pouquinho antes, um mês antes do nascimento do meu filho, aquele funcionário que estava com a gente, ele acabou se acidentando. Ele saiu da empresa, ficou com atestado para vários meses. E nisso ainda, quase 5 dias depois, o meu filho nasce de maneira precoce. E era uma coisa que a gente nunca esperava, ou seja, estava o Jackson e somente eu dentro da empresa. E quando eu cheguei na empresa, logo na sequência da situação bem complicada, eu fui contabilizar, eu tinha mais de um mês de faturamento bruto em dívidas, ou seja, eu não conseguia nem mais dar o giro da empresa. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas muitas vezes a gente fica sem o capital de giro, que foi a situação que eu me encontrei, e quase que eu não conseguia nem comprar mais a mercadoria do meu fornecedor para vender, ou seja, é como se eu estivesse com 2 freios de mão puxado. Eu estava sozinho no negócio e sem giro para poder tocar. E nesse dia em diante eu pensei, cara, eu tenho que desenvolver alguma coisa. E aí que começa a surgir o que a gente vai falar hoje. Aí que começa a surgir os resultados que eu falei para vocês nesses 4 passos. Só que o que acontece dentro desse ponto específico? Eu tinha que desenvolver um caminho para me traçar. Eu tinha que saber por onde andar. Porque muitas vezes a gente, como empresário, acaba tomando decisões descabidas por desespero, que nem eu falei antes. E essas decisões, por não saber exatamente o que fazer, não geram o resultado que você espera. E aí que começa diversos erros. Como no caso, eu demiti para fazer sobrar dinheiro. E naquele momento em diante eu estava sem a força que eu precisava para gerar dinheiro ao mesmo tempo. Ou seja, dentro da balança muitas vezes é uma decisão negativa. E é esse tipo de decisão que a gente precisa evitar. E aí agora, se você está com papel e caneta, separa esse papel e caneta, que eu vou começar a contar como é que eu desenvolvi isso dentro desse processo e como é que isso pode se aplicar no teu negócio, tá? Então pega a anotação aí e vamos para frente. Dentro desse ponto aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês, que foi a pergunta que eu me fiz naquela época lá, de onde vêm os resultados? Por quê? Quando desenvolvi o método, só para vocês terem uma ideia, esses 4 passos no caso, quando eu passei pelos 4 passos melhor, o que aconteceu? O resultado disso, só para vocês terem uma ideia, eu tinha um faturamento, 1 ano e pouco depois desse acontecido, de pouco mais de 60 mil reais, uns 62 mil reais. E 2 anos depois, o meu faturamento foi para 587 mil reais, sem contar que eu aumentei a lucratividade. Ou seja, eu fiz com que a minha empresa crescesse com lucro. E por isso esses passos são tão importantes. Só que para criar esses passos eu fiz essa pergunta que está aqui,
Que pergunta é essa? O que isso significa, Jackson? De onde vêm os resultados? De onde vêm os teus resultados aí? Você já parou para se perguntar de onde é que vêm os teus resultados? Muitas vezes a gente entra na empresa, bem bonito, né? Porque é o dono da empresa, o empreendedor, quem manda, e entra lá e, na verdade, baixa a cabeça e trabalha como qualquer funcionário. Não pensa nos negócios, não pensa de onde vem o resultado que a gente tanto quer. E no momento que eu comecei a parar e pensar, cara, de onde vem o resultado da minha empresa? E eu comecei a perceber uma coisa agora que talvez você vai achar óbvio. Eu percebi que os nossos resultados vêm das ações que a gente toma. Eu disse, Jackson, isso é óbvio. E realmente é óbvio. Só que não é óbvio o que está por trás dessas ações. Porque a gente toma as nossas ações com base em decisões. E talvez agora você pense, faz sentido, ou talvez você ainda possa achar óbvio. Agora, o que não é óbvio e quase nenhum empreendedor faz é o que está por trás dessa decisão. E sabe o que é isso? Essa decisão tem por trás as informações que a gente tem para tomar. Como, por exemplo, a gente está em um barco e se a gente estivesse num barco tendo que chegar à margem de um lago e a gente estivesse no centro ou mais deslocado, por exemplo, uma lateral do rio está a 50 metros e a outra está a 500 metros. Se você não tem informações, sabe o que significa? Você estaria no barco sentado com olhos vendados, ou seja, você pode remar para a margem mais longe, para a margem mais perto. Isso tudo pode ser sorte e nós empreendedores não podemos contar com a sorte. Ou seja, a informação certa te encurta caminho. Ao invés de você ter que remar 500 metros, você pode remar 50 metros. Ou seja, o teu negócio pode estar anos remando, literalmente, sem ver a cor do dinheiro. Eu não sei como é que está a tua situação agora, mas eu por muitos anos não consegui depositar um dinheiro excedente no final do mês. E isso significa que muitas vezes você está remando para a margem mais longe. E as decisões certas que vão gerar as ações certas, vai fazer você remar para a margem mais próxima e fazer sobrar dinheiro para a tua empresa. E esse é o grande ponto. Agora, como assim, Jackson? Beleza, já criamos aí o ponto. Só vou dar uma recapitulada para vocês entenderem e anota aí para que você entenda isso num passo a passo, ok? Então a gente sai lá de uma ação é que gera um resultado. É óbvio, Jackson. Mas essa ação é baseada no quê, Jackson? É baseada nas decisões que a gente toma. Isso também é meio óbvio, nem para todo mundo, mas é meio óbvio. Agora, o que está por trás dessa decisão é literalmente as informações que você tem. As informações que você tem da tua equipe, do teu mercado, dos teus produtos, da tua margem, do teu contador, dos teus impostos e de tudo mais. Então, as informações, quanto mais afinadas e corretas, melhor para você poder tomar uma decisão. E uma decisão assertiva nesse caso. Agora, que a gente já tem uma noção, literalmente, uma noção de onde surgem as nossas decisões, a gente tem que parar para pensar uma coisa. Vamos fazer um exemplo muito simples aqui. Vou pegar uma caneta e vou marcar aqui na volta desse ponto de interrogação, que esse ponto de interrogação vamos simular que é o nosso resultado aqui. Então a gente não sabe o resultado que a gente não sabe isso. E a gente tem dentro da nossa empresa, no setor administrativo. A gente tem dentro da nossa empresa, no setor financeiro. A gente tem dentro da nossa empresa, no setor comercial. A gente tem dentro da nossa empresa, no setor de suporte. Aí você vai dizer assim, mas Jackson, eu não tenho esses setores. Você tem, mesmo que seja você quem faz todas essas atividades. E sabe o que acontece? Quando a gente não tem as informações e as decisões corretas, quando o financeiro vai conversar, por exemplo, com o comercial, aqui dá problema, porque eles não estão alinhados, não existe um alinhamento de áreas dentro do negócio. Isso faz com que o financeiro, na hora de ter que liberar crédito para o comercial, dá problema. Ele não libera, porque o comercial é aquele cara que só chega na volta. Agora, quando o comercial vai querer falar alguma coisa, ele vai falar o quê? O financeiro só enche o saco. O financeiro é complicado. E não tem nada a ver. Cada um tem um papel. O problema está aqui, nesse ponto aqui do resultado. Que nem sempre os teus setores ou as tuas pessoas, se você não tem setorizado o teu negócio, nem sempre essas pessoas estão alinhadas com esse resultado aqui.
E no momento que essas pessoas, esses setores não estão alinhados com esse resultado aqui, que ainda é um ponto de interrogação porque a gente não sabe o resultado que vai dar, sabe o que acontece? Você conta com a sorte. Você está de olhos vendados, está remando ao esmo, para qualquer lugar. Você pode levar o teu barquinho, que é o teu negócio, para um lugar que dá resultado, como você pode levar o teu negócio para qualquer outro lugar, ou até mesmo entrar para as estatísticas. Agora, o que acontece quando a gente fala de estatísticas? Vamos lá, vou botar aqui em cima, aqui no cantinho, 70% das empresas aqui no Brasil entram para as estatísticas. O que eu quero dizer com isso? 70% quebra, 70% declara falência, ou pior, nem declara falência porque não tem dinheiro para fazer isso. E no momento que 70% faz isso em 5 anos, tá? Que é a nossa média aqui. Mas leve em consideração que nos 2 primeiros anos a maioria já foi, tá? Então é um pequeno percentual aqui dos 70 que chega até os 5 anos. Agora, o que acontece nesse processo? Por que isso aqui acontece? Porque aquele empreendedor, ele tem um negócio. E por que ele abre um negócio? Ou porque ele entende daquela área, como por exemplo, o cara é programador de software, então ele vai abrir uma empresa de software, ele sabe programar, ele não sabe empreender. E sabe por que eu abro essa divisão? Aonde é que você aí aprende a ser empreendedor? Aonde você descobre isso? Talvez você vai optar, por exemplo, pelo Sebrae. E quando a gente opta pelo Sebrae, que não tenho nada contra o Sebrae, fiz diversos cursos do Sebrae, só que ele não te coloca a mentalidade de empreendedor. Ou seja, ele te ensina alguma coisa operacional ou uma parte específica. Ou seja, muitas vezes são cursos ou direcionamentos voltados para uma área específica ou um curso para funcionário, que é o caso. Numa faculdade, eu já falei antes, cara, isso não ajuda. Para mim não ajudou. Espero que ajude para você, mas para mim não ajudou. Na prática mesmo, na implementação, não ajuda. E daí, qual é a nossa saída? Muitos acabam buscando para resolver isso aqui uma consultoria. Aí o cara faz, e é a realidade, tá? É que chega para mim. Eu pego um cara, uma empresa pequena, eu não estou falando de empresas gigantes, empresas pequenas que faturam aí 40, 50 mil reais. E vão fazer orçamento de consultoria, é 20, 30 mil reais de consultoria. Demora meio ano, 1 ano de consultoria. E depois que o consultor sai, sabe o que acontece? Acontece que o teu negócio é, entre aspas, refém da consultoria. Sabe por quê? Porque o conhecimento está com o consultor, o conhecimento não é teu. E sem contar que não basta só ele mexer naquela uma área. Ele não te traz a mentalidade muitas vezes de empreendedor, de empresário. E é isso que eu quero poder mudar nos passos que a gente vai estar vendo na sequência. Então, quando a gente tem uma noção melhor de onde vem o resultado e sabe tomar a decisão e as ações certas, a gente sai da estatística. Esse é o grande ponto, ok, pessoal? Então, agora a gente vai pegar os passos. E quando a gente pega os passos, sabe o que acontece? A gente vai estar literalmente andando dentro de um processo que vai fazer com que o teu negócio aí consiga virar a chave. Fazer com que o teu negócio consiga, vamos botar assim, desenvolver algo que realmente pode fazer diferença. E dentro desses pontos, vamos pegar o primeiro aqui. Então, quando a gente fala do primeiro, vamos fazer uma marcação em vermelho aqui, na realidade. Então, o que significa essa realidade? Quando eu falo realidade, muitas vezes, se eu chegar e perguntar para você qual a sua margem, qual é a margem que você tem nos seus produtos, ou no teu principal produto, qual a tua margem de lucro? Agora eu estou falando margem de lucro exata. Eu não estou dizendo para você pegar, por exemplo, que é o que eu mais vejo por aí, ok? Tipo, custa 10. Vamos fazer mais 100% de margem. E bota lá, mais 100%. Daí o cara vende por 20%. E acha, e sabe o que é o pior? E acha que está tendo lucro. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe por quê? Por exemplo, vamos supor que custa 10 reais e você vai vender então por 20. Então, na hora que você vende por 20, o que tem? Estou ganhando 100%. Ou seja, 100% já é uma palavra errada, né? Vamos botar assim, 50% do valor da venda é lucro. Quando a gente fala isso só, por exemplo, um imposto de 10% vai tirar R$2. Ou seja, daqueles 10 sobrou 8. Aí a gente pega assim, não, beleza, mas tem alguma taxa administrativa ou algum custo de frete ou uma mão de obra atrelado a esse produto? Outra coisa, quando a gente para e analisa de uma maneira maior, quanto custa para o teu negócio estar aberto? 5, 10, 20 mil reais?
Quantos produtos você vende? Você já fez um rateio disso para jogar aqui? E o fato é o seguinte, a tua margem, que aqui já deu R$8, sem contar um comissionamento, vamos supor mais 10% de comissão, na verdade sobrou só mais 6. E se você for fazer o rateio das suas despesas, talvez isso aqui se torne zero. E daí chega no final do mês e você diz, Jackson, mas não sobra nada, mesmo colocando 100%. O que eu quero dizer para você é que isso não é a tua realidade. Porque a gente não sabe o que é a realidade. E aí foi o grande primeiro passo. Quando eu questionei lá atrás, o que dá resultado é saber exatamente o que está acontecendo. É olhar para a tua empresa, literalmente, você olhar para a tua empresa e tu saber dizer, não, a minha margem líquida é tanto. E quando eu falo líquida, é líquida. Sobrou. Sabe quando tu diz assim no relatório, lá, planilha de Excel do teu sistema, diz, sobrou R$6.000. Aí tu pega o aplicativo do banco, tira um extrato e olha aqui, R$6.000. Não é na planilha 10 e no banco 1, ou pior, na planilha 15 no banco 0. É realmente acontecer a realidade que está nos números. Então, os números são a realidade. Ou seja, você sabe a realidade do teu negócio, porque senão aquela planilha é uma brincadeira de criança. É uma criança que está no 2º grau, que agora é ensino médio, que chama, está lá no ensino médio brincando de planilha de Excel e nossa, que bonitinho os números. Eu não sei vocês, mas no meu início era uma brincadeira. Eu fazia planilha, era legalzinho os números, mas não me resolvia nada. Até que eu percebi que realmente isso precisava ser realidade. E sabe o que muda quando você sabe a realidade do teu negócio? Presta atenção nisso. Quando você sabe a realidade do teu negócio, você olha para um funcionário, para o Joãozinho, para a Mariazinha, para qualquer funcionário, e tu sabe se essa pessoa está produzindo. Tu sabe quanto retorno essa pessoa está dando. Tu sabe se ela está engajada com a empresa. Tu sabe se aquele trabalho dela vai gerar resultado lá na frente. Ou melhor ainda, você sabe o resultado que isso tudo vai gerar depois. Por quê? Você já sabe as estatísticas de desenvolvimento. Como assim, Jackson? A cada 10 clientes que entram lá no teu funil de venda ou a cada 10 clientes que são captados, efetivamente 2 compram. E quando você tem noção de ticket médio mais isso aqui, a tua planilha dá o resultado certo. Você sabe o que está acontecendo. E isso eu só falei de cliente agora, de cliente não, de funcionário e de vendas. Agora pensa assim, como é que está teu fluxo de caixa? Como é que está acontecendo isso? Quando a gente não sabe o que está acontecendo ali, a gente começa a comprar estoque, e um dia, cara, não consigo pagar os boletos. Aí chega para mim, eu digo isso porque é a realidade, tá? Eu não estou dizendo isso porque eu estou chutando. Isso acontece comigo. Chega pessoas que me mandam mensagem, Jackson, meu Deus, eu tenho mais boleto do que venda. Qual é que é a realidade que esse empresário está vivendo? Você aí tem uma realidade dessa? De talvez estar desregulado nessa questão de boleto com estoque? Quanto estoque você deveria ter? Essa é uma questão que você deve se perguntar. Agora, beleza, falei de funcionário, falei de estoque, capital de giro. O que mais você acha que você deve entender? Você deve entender que o teu negócio sempre tem que crescer. Ou seja, você saber a realidade que você está imerso hoje, a realidade que está acontecendo para quê? Para que você dê as ordens corretas. Por que isso? Pensa assim, você vai dar ordem para um funcionário fazer uma coisa. Quando você dá aquela ordem, se você não sabe como que funciona para dar aquela ordem, ou seja, tu sabe a realidade do negócio, cara, o pessoal, você não vai ser referência em liderança. Você simplesmente vai ser aquele cara que dá ordem. Sabe aquele chefe que fala e depois quando tu vira as costas todo mundo fica aqui? Isso é porque a pessoa sente que você não sabe para que está acontecendo. Não sente que você não sabe se vai mudar para cá ou para lá. Depois você passa uma atividade para o teu funcionário, sabe o que acontece? Depois de passar a atividade para o funcionário, literalmente ele faz de qualquer jeito e está tudo bem. Porque você não sabe as diferenças das coisas. Então você precisa detalhar tudo isso. Beleza? Fora isso, onde ir? Depois que você sabe o que está acontecendo e sabe para onde ir, o que eu quero dizer com isso? Pensa assim, eu falei que você vai dar uma ordem para um funcionário e ele às vezes pode fazer diferente e você aceita. Por causa de 2 motivos. 1, porque você não sabe como funciona essa mecânica e 2, porque você não sabe aonde você quer chegar com o teu negócio. Você sabia que, agora uma estatística nacional, 95% das empresas não têm as metas claras. O que eu quero dizer com isso? Quando digo isso, eu digo que provavelmente o seu negócio, pelo menos a probabilidade é muito alta de 95% de você aí que está me vendo agora, que você não sabe
a meta global da empresa. Ah, Jackson, mas o global eu mais ou menos sei. Mas não sabe a meta do João, do Pedro, da Maria, da Paula, do Joãozinho, enfim, sei lá quem trabalha com você. Você não sabe fazer um rateio, a distribuição de metas da tua empresa. Ou seja, o teu funcionário não sabe o que fazer, cara. Se você não tem claro onde é que cada um tem que chegar, ele não sabe o que tem que fazer na real. Porque pensa assim, ó, você tem uma meta. Muitas vezes está na nossa cabeça somente. Então está uma meta na nossa cabeça. E essa meta na nossa cabeça, a gente diz, nossa, eu vou faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, enfim, não sei qual é que é o teu objetivo. E quando eu fico naquele faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente fica naquela ilusão. Chega na empresa no outro dia, baixa a cabeça, vai trabalhar que nem um funcionário. E não administra o negócio para realmente chegar naquele 2, 10, 20 milhões. Ou seja, isso aqui precisa estar claro, mas não só para você, para todo mundo. E o que muda no teu negócio? Por que isso precisa estar claro? Porque cada pessoa tem que saber onde ir. Lembra que eu mostrei antes? Vou recapitular uma coisa aqui com vocês. Lembra que eu falei antes? Qual é o resultado que você vai ter? Se todo mundo aqui tem claro isso, todo mundo trabalha voltado a isso aqui. Todo mundo trabalha voltado a um não ponto de interrogação. Aí a gente vai botar um cifrão aqui no meio. A gente vai botar dinheiro aqui no meio. Isso vai gerar lucro para o teu negócio. E é isso que você busca. Ter claro. Então, quando você sabe aonde ir, você vai saber o que fazer. E no momento que você sabe o que fazer e passa isso para a tua equipe, todo mundo sabe o que fazer. E aí você começa literalmente a gerar recurso no teu negócio. Você começa a gerar caixa no teu negócio. Você começa a trabalhar mais tranquilo. Você começa a entrar na empresa ao invés de correr atrás do rabo e apagar incêndio. Sabe o que você vai fazer? Você vai literalmente sentar na tua mesa, olhar os resultados que estão acontecendo para tomar as decisões certas, para que haja as ações certas. E aí a gente volta lá naquele ponto inicial. Porque a partir desse processo, do primeiro e do segundo passo que eu acabei de falar, você vai literalmente ter as informações certas, saber o que você precisa atingir para tomar uma decisão e todo mundo da tua empresa tomar a ação correta para que você tenha o resultado que você quer. E aí muda a regra do jogo, aí muda a situação que você vai estar inserido, muda a quantidade de resultados que você alcança. Por que isso? Porque você literalmente vai estar com a cabeça fria, porque você vai saber o que está acontecendo, porque você sabe o caminho que você está seguindo. E você sabe que se nesse mês o fluxo de caixa está baixo, sabe o que significa? Significa que é esse mês, porque você sabe onde é que você vai estar no próximo mês. E essa é a questão, você entende do fluxo do negócio. Aí a gente vai para o passo 3. E o passo 3, que eu também poderia vir a chamar de pulo do gato. Quando a gente está no passo 3, o pulo do gato, o que é isso? Quando a gente está todos na mesma direção, o que acontece? Imagina, você definiu 10 milhões de reais de faturamento anual. Isso é um pouco menos de 1 milhão por mês. Quando a gente tem definido isso, a gente olha para aquilo e pensa, isso é um monstro. Mas quando está todo mundo na mesma direção, imagina você trabalhando em 10, 15 pessoas. Você dilui isso tudo em 10, 15 pessoas. Ou seja, cada um tem uma fatia desse processo. Ou seja, a pessoa do financeiro que está lá trabalhando números, sabe que precisa muitas vezes fazer uma avaliação mais carinhosa de alguns clientes para que você bata a meta do negócio. Sabe que precisa cobrar os clientes de uma maneira mais feroz, para que não haja inadimplência, para você ter os números que você precisa, senão não chega nos 10 milhões. Os funcionários em si, eles trabalham com uma sinergia diferente. Lembra que eu falei dos setores antes? Então, quando todas as áreas do teu negócio estão alinhadas com o mesmo propósito, todos eles vão facilitar o fluxo. E aí vira uma chave na sua empresa. Sabe que chave é essa? É a chave que acaba com conflitos intersetoriais. Vira uma chave, né, que você passa o que a empresa tem que fazer e todos puxam para isso acontecer. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ficar lá fazendo força com as pessoas, ficar só demitindo a galera porque ninguém está engajado, porque é você que é responsável por isso. Não acha que as pessoas andam na mesma direção por causa delas. Não tem nada a ver isso. Isso é a maior ilusão do mundo. Por mais que eu mesmo já pensei isso antes. E por isso eu acabei quebrando, porque eu botava a culpa no funcionário. Até que caiu uma ficha, que é eu que boto o ritmo para ele.
É eu que tenho que saber cobrar, é eu que tenho que saber direcionar, é eu que tenho que saber treinar e dar a condição para ele trabalhar. E é eu que tenho que demitir se esse cara não funciona. E é eu que tenho que contratar se eu preciso de mais alguém. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade com equilíbrio dentro do negócio. E isso aqui faz toda a diferença. Quando todo mundo anda na mesma direção. E fazer esse processo de alinhamento, desde expectativas quanto objetivos de todo mundo da equipe, muda o teu resultado. Aí você começa a trabalhar de um jeito diferente, como eu falei antes, e aí você entra na empresa e não é o melhor funcionário. Talvez você pode achar isso ruim, mas você vai se tornar o melhor administrador do teu negócio. E isso muda todas as regras do jogo. Você não vai chegar apagando incêndio no teu negócio. Sabe por quê? Porque todo mundo está enganjado com o negócio. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o caminho que deve levar. E esse é o grande propósito, é alinhar todo mundo para lá. E aí vem o grande e último passo. Rituais do capitão. Isso vou ter um nome um pouco fantasioso para quê? Lembra que eu falei do barquinho antes? Então, quando eu falei do barquinho, então eu disse lá, tem o capitão desse barco. E quando eu falo do capitão do barco, eu estou falando de você. Então, você, como dono da empresa, como empreendedor, literalmente, você, como capitão do barco, precisa literalmente, tá? Ter alguns rituais para estar executando a coisa do jeito certo. Sabe o que muda quando você tem ritual? Quando você tem um ritual de gestão, sabe aquele funcionário que não está funcionando muito bem? Sabe aquele funcionário meio com freio de mão puxado, parece que não se desenvolve? Se você tiver os teus rituais de gestão bem elaborados e você pensar em demitir esse cara, no dia da demissão ele vai saber. Ou seja, você não precisa dizer que vai demitir ele já sabe que vai ser demitido. Porque ele entende pela forma com a qual você trabalha dentro da empresa que ele não está resolvendo. Porque ele tem tudo isso aqui alinhado. Ele sabe a direção que todo mundo está indo. Ele sabe aonde ele tem que chegar. E ele sabe a realidade da empresa. Ou seja, isso aqui vem só para executar o que tem que ser executado. Ou seja, é você literalmente estar indo até essa pessoa e fazendo o que tem que fazer. E isso faz com que todo mundo já saiba o que vai acontecer. E onde é que até, de certa forma, tira o peso das costas. Quando a gente chega nesse quarto passo, que é literalmente ter esses rituais elaborados, aí muda as regras do jogo. E quando muda as regras do jogo, a gente entra numa situação onde é que, como diz o meu mentor, a gente vai em velocidade de cruzeiro. Ou seja, a gente não precisa fazer aquele monte de força para a coisa andar. A gente dispara alguma coisa e a coisa flui. A coisa flui no teu negócio. Por quê? Você já sabe o que precisa ser executado e automaticamente a tua equipe sabe o que tem que ser executado. E o ritual de gestão é o que garante essa execução no timing certo, na hora certa, do jeito certo e com o resultado que você espera. E isso é que é a melhor coisa. Agora você vai dizer assim, Jackson, mas isso aí tá, beleza e tal, mas sabe qual é a ótima notícia que eu tenho para você agora? Tudo isso aqui que eu falei, desde o início aqui do nosso bate-papo, tudo isso aqui depende de você. Tudo isso aqui depende de você. E no momento que a gente tem esses 4 passos executados, muda a realidade do teu negócio, muda a realidade da tua família, muda a realidade, a perspectiva do teu futuro, tá? Só que o que acontece? Dentro desse processo todo,